Vamos falar de um erro muito comum que é cometido na formação de um preço de venda. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Ederson, eu sou contador e professor e hoje eu quero abordar com vocês um tema, um erro que é muito comum de se cometer ao atribuir custo a um produto ou a um serviço e, consequentemente, ao formar preço de venda. Mas antes, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude a continuar trazendo conteúdos de valor, ative o sininho de notificações, deixe os seus comentários e compartilhe os nossos vídeos para ajudar empresários e gestores nas melhores decisões. Se você ainda não conhece o canal, dá uma verificada, tem vários vídeos com informações bem objetivas que com certeza pode ajudar muito empresários, gestores, profissionais em geral. Muito bem, pessoal, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei, onde eu falo da importância de se separar corretamente custos e despesas, com exemplos. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, assista. Você vai entender o porquê uma expressão que parece ser sinônimo, né? Custo e despesa, muitas vezes parece ser sinônimo. Você vai entender através desse vídeo o porquê é necessário separar custo de despesa. No vídeo também eu abordo aquilo que é fixo e é variável, então não deixe de assistir esse vídeo não. Mas hoje eu quero trazer aqui da importância de se separar o gasto fixo do gasto variável. Então veja bem, eu não vou ficar falando de custo e despesa aqui, porque para formar preço, em tese, eu tenho que considerar tudo, né? Tanto o custo como a despesa. Então eu vou tratar aqui como gasto fixo e gasto variável para ficar mais fácil o entendimento. Muito bem. Todas as empresas têm gastos variáveis. E o que é um gasto variável? É aquele gasto que acompanha o volume de produção, que acompanha o volume de vendas. Então, se eu aumento a minha produção, eu vou aumentar os meus gastos variáveis. Se eu diminuo a minha produção ou as minhas vendas, eu também diminuo esses gastos variáveis. E o que seria isso? Os insumos, a matéria-prima, o próprio produto que você vende, né? Se você vende uma caneta, por exemplo, a ideia é de que quanto mais canetas você vender, mais canetas você vai comprar. E o contrário, né, também acontece. Quanto menos você vender, menos você vai comprar. Então o gasto variável ele vai estar ali de mãos dadas com as vendas, com o seu volume de produção. Para onde as vendas caminharem, ele estará ali também junto com elas. Já os gastos fixos, eles existem independentemente do que vai acontecer na empresa. É aquele gasto que, ao chegar na empresa, no primeiro dia do mês, o empresário já se depara com ele. A hora que ele abre lá a empresa no dia 1º de cada mês, ele já tem folha de pagamento para pagar, ele tem um aluguel do estabelecimento, ele tem uma energia elétrica, certo? Conta de água, telefone e assim sucessivamente. Ou seja, são aqueles gastos que existem independentemente do que vai acontecer naquela empresa, tá certo? Não é, quando eu falo de um gasto fixo, não é que o valor será o mesmo todos os meses. Quando eu falo que é fixo, é porque eles existem independente do volume de vendas, do volume de produção. E é um erro muito comum que às vezes é cometido, eu tenho vivenciado isso na prática em algumas situações, de se atribuir o gasto fixo ao produto para formar o preço de venda. E isso é bem complicado e eu vou explicar para vocês aqui com detalhes já já. Por quê? Pensa assim, ó, o gasto variável ele está diretamente atrelado ao teu produto, né? Quanto mais canetas eu vendo, mais canetas eu vou ter que comprar. Então, ou seja, esse gasto variável tende a aumentar quanto mais canetas eu vender, por exemplo, né? Se eu produzo pão, certo? Eu faço pães, eu faço bolo. Quanto mais pães, mais bolos foram feitos, mais farinha, mais fermento, mais ingredientes serão gastos. E o contrário também vai ocorrer. Quanto menos eu produzir, menos eu vou gastar desses ingredientes. Mas, por exemplo, se eu vender mais ou menos canetas, eu tenho que pagar o mesmo salário do vendedor. O vendedor, eu contratei ele para ganhar X reais por mês. Ele tem que ganhar aquele valor independente do volume de vendas da minha empresa. Se eu sou uma fábrica, né, que eu produzo lá pães e bolos, independente do volume de pães e bolos que forem feitos, eu tenho que pagar o padeiro,
os auxiliares de cozinha lá, porque eles têm um salário contratado para X reais por mês, independente do que for vender, certo? Então, quando eu jogo isso para o produto, eu vou cometer alguns equívocos, às vezes para formar o preço, e eu posso recusar algumas vendas, porque o produto está assumindo um custo que não depende dele, certo? Se você tem que pagar salário, por exemplo, se você tem que pagar aluguel, independente do produto existir, você acha que é justo o produto assumir esse custo para ele, certo? Gerencialmente não fica muito correto isso, certo? Isso vai oscilar aí a sua análise, vai te cometer distorções aí na sua decisão, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, ó, que eu trouxe, por exemplo, opa, chutei aqui o coisa. Ó, vamos imaginar que em determinado mês a sua empresa teve lá gastos variáveis, né? Aqueles que aumentam em função das vendas. E esses gastos variáveis totalizaram R$10.000. E você, num determinado período, produziu ou comprou 10.000 unidades. Então, o seu gasto variável unitário, o valor do seu gasto variável unitário é de R$1 por unidade, ok? E você também tem os gastos fixos que totalizam lá R$10.000. Você tem uma folha de pagamento, você tem um aluguel, por exemplo, lá, que é de R$10.000 por mês. E como você produziu 10.000 unidades, o seu gasto fixo unitário também é de R$1. Logo, se você levar por essa análise, você vai chegar à conclusão de que o seu produto custa, na unidade, R$2. R$1 de gasto variável mais R$1 de gasto fixo, R$2. Então você vai falar, ok, o custo do meu produto, o gasto do meu produto é R$2, então eu vou formar o meu preço baseado nisso aqui, tá certo? Muito bem, num próximo mês, vamos imaginar que você conseguiu dobrar a sua produção, tá certo? Então você teve um custo variável aqui, um gasto variável de R$20.000 e dobrou a sua produção. Foi para 20.000 unidades. Ele continuou sendo, na unidade, R$1. Né? Você teve um gasto total variável de 20.000, produção de 20.000, o gasto variável unitário, R$1. Só que aquele custo fixo, você manteve a mesma folha de pagamento, você manteve o mesmo valor de aluguel, você não vai pagar mais aluguel porque você vendeu mais, nem vai pagar menos porque vendeu menos. E os seus funcionários te dão condição de você vender mais. Então você conseguiu dobrar a sua produção pagando os mesmos R$10.000 de gasto fixo. Logo, o gasto fixo unitário, quando a gente faz essa divisão, caiu para 50 centavos. Ou seja, neste mês aqui você pode levar a crer, né, que o seu produto passou a custar R$1,50. Continua sendo R$1 de gasto variável, mas caiu para 50 centavos o seu gasto fixo, porque você diluiu para uma maior quantidade produzida, R$1,50. Mas não foi o seu produto que ficou mais barato. O que aconteceu é que você conseguiu produzir mais, logo essa diluição dos gastos fixos se deu para uma maior quantidade, fez com que o gasto unitário ficasse menor. Mas não é o produto que custou mais barato. Então, se você fosse levar para uma análise, você teria que cobrar um pouco mais caro no mês passado, certo? Porque a produção foi menor, e agora você poderia cobrar um pouco mais barato? Não, o custo o fixo é o mesmo, você tem a mesma quantidade para poder pagar, independente do volume de produção. Um outro exemplo, vamos imaginar que passou um outro mês, então primeiro mês foram produzidas 10.000 unidades, você chegou aqui à conclusão que o gasto unitário seria de R$2. No segundo mês, você dobrou a sua produção, chegou-se à conclusão aqui, de forma equivocada, que o seu gasto unitário do seu produto, custo unitário do seu produto, foi de R$1,50. Num terceiro mês, aconteceu o inverso. A sua produção caiu. Você começou produzindo 10.000 unidades, né? Vendendo 10.000 unidades, depois aumentou para 20.000 e num terceiro mês caiu para 5.000. Então você teve gastos variáveis, R$5.000, produção, né, e compra 5.000. O valor unitário continua sendo de R$1. Veja que independente do cenário, né, o valor unitário variável é o mesmo, é R$1. Agora, os fixos não, você continua mantendo a mesma folha de pagamento, o mesmo aluguel,
o seu gasto fixo continua sendo R$10.000, só que agora você vai diluir por 5.000 unidades, porque a sua produção caiu. Então o seu gasto fixo unitário passou a ser de 2. Então esse mês aqui o seu produto está custando 3. Você teria que aumentar o preço de venda? Você acha mesmo que você vai conseguir fazer essas mudanças de preço de venda em função de um aumento ou diminuição do volume de produção? Não, não vai conseguir. Até porque, sim, é óbvio, você precisa entender das finanças internas para poder formar o seu preço, mas você vai precisar comparar esse preço ao que o mercado está disposto a pagar. Então veja só que situação nesse mês, né? Você chega à conclusão de que o seu produto aqui custou R$3, então você vai ter que aumentar o preço de venda para poder pagar esse custo. E aí você olha para o seu concorrente e fala, poxa, mas meu concorrente está trabalhando com um preço bem inferior ao meu. Então, colocar esse custo fixo aqui para formar o preço de venda te leva a cometer equívocos. Pessoal, independente do volume, certo? Independente de quanto você for vender, os seus gastos fixos precisam ser pagos. Se você produziu 5.000, se você produziu 20.000 ou 10.000, aqueles gastos fixos lá se mantêm. Então você alocar esse gasto fixo ao produto para formar preço é uma forma equivocada. Pensa o seguinte, o gasto variável é um gasto que está diretamente atrelado ao produto. Assim como a produção aumenta, esse gasto variável tem de aumentar. Se a produção diminui, ele também tende a diminuir. Então ele está ali atrelado, de mãos dadas com a sua produção, o gasto variável. O fixo não. Então o fixo ele é um gasto estrutural. Ele não é um gasto do produto. Ele é um gasto estrutural, ou seja, a sua estrutura te custa X reais para que você tenha condições de produzir, condições de vender. Você não pode formar preço trazendo isso para o produto, senão você vai cometer esses equívocos, certo? Não faça isso. E aí, num próximo vídeo, eu vou trazer de forma detalhada como essa separação na formação de preço te ajuda a ter clareza se você pode diminuir o seu preço de venda ou não. Porque quando você faz isso aqui, você joga o gasto fixo para o produto, você tende a perder vendas por achar que você não pode reduzir um pouco o preço. Só que o seu produto está assumindo um custo que existe independente dessa venda existir. Então, às vezes você recusa uma venda, certo? Mas você vai ter que pagar aquele custo do mesmo jeito. Então, não atribua isso. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu sugiro que você assista, que diz lá, produtos não dão lucro, certo? E realmente o produto ele deve ajudar a empresa a pagar os gastos fixos e te gerar lucro. Não é o produto que tem que dar lucro, é a sua empresa que tem que dar lucro, certo? Então esse gasto fixo aqui é da sua empresa. Não jogue ele na formação de preço do seu produto. Tenha um preço que ajude a empresa a pagar os custos fixos, os gastos fixos e aí ainda assim te gerar um lucro, certo? Nos próximos vídeos eu vou trazer um cálculo de como fazer isso. Mas o quanto eu tenho que vender então para poder pagar os meus gastos fixos, Éder, se você está falando que eu não posso jogar esse seu produto? E quanto que eu tenho que vender para poder ter um lucro? Nos próximos vídeos eu vou abordar isso com vocês. Tá certo, pessoal? Achou legal o conteúdo? Acha que vai ajudar alguém? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like novamente, deixe os seus comentários. Se ficou com alguma dúvida, vou adorar responder a sua dúvida, tá certo? Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!